Olá galera, eu sou Ayrton Lima, professor do AL Concursos, preparatório para ingressar no Colégio Militar de Belém. E nós demos a missão para os nossos alunos um pequeno material contendo 100 questões. E nesse material nós estamos trabalhando com questões de provas anteriores, separado por conteúdos. E a questão 58 do nosso material foi uma questão que caiu no concurso de 2017 no Colégio Militar de Belo Horizonte, e no banco de questões do concurso ela era a nona questão. O que fala essa questão? A entrada da casa de Angélica é retangular. Essa é a entrada da casa de Angélica, retangular, tendo 10 metros de comprimento por 3 metros de largura, como a gente vê aqui no desenho. E possui um jardim, como mostra a figura abaixo. O jardim dela é esse espaço bem aqui, gente. Um L meio deitado, né? Como mostra a figura abaixo. Ela deseja colocar piso antiderrapante em toda a região, menos no jardim. Ou seja, ela vai colocar piso antiderrapante em todo esse espaço aqui, ó. Tudo. Menos no jardim. É o que diz no texto. Qual é a área em que Ângela irá colocar o piso? Olha lá. Em uma outra aula anterior a essa, foi falado como era que se calculava a área das figuras planas, né? Então, eu estou com dúvida, eu não sei como é que se resolve a área das figuras planas. Vá lá no nosso outro vídeo, que lá vai ensinar passo a passo como se faz o cálculo de área das figuras planas. Mas vamos lá para essa questão. Só para relembrar, toda vez que a gente quer calcular a área das figuras de um retângulo, que é o caso aqui, basta a gente pegar o comprimento e multiplicar pela altura, ou base e largura. Aqui, base e altura. Nessa questão, ele pede para nós descobrirmos a área desse espaço aqui. Porém, quando a gente faz o cálculo de área, a gente ensina vocês a calcularem a área de quadrado, triângulo, retângulo, losango, e não de um espaço estranho desse. Mas eu também já disse para vocês, em outros momentos, o seguinte: toda vez que a gente quiser calcular a área de um espaço estranho, se eu pegar a área de todo o terreno e calcular a área de todo o terreno e retirar o jardim, eu vou ter exatamente o espaço que vai ser colocado o piso. Então é com essa ideia que a gente vai resolver essa questão. Olha o que eu vou fazer, que eu fiz aqui. Primeiro passo, eu calculei a área de todo o terreno. E eu chamei de quê? Área total. Para calcular a área total, eu chamei de AT. Eu peguei a base, que era 10, e multipliquei pela largura, que era 3. Então, 10 vezes 3, 30. 30 metros quadrados. Então, já descobri que o terreno da Ângela tem 30 metros quadrados. Só que ela não vai colocar piso antiderrapante em todo o terreno. No jardim, não vai ser colocado o piso antiderrapante. Então, o que eu tenho que fazer? Descobrir a área do jardim. Descobrindo a área do jardim, eu retiro a área do jardim desse total e vai ficar exatamente o espaço que a gente quer colocar o piso antiderrapante. Olha lá, esse jardim, como eu disse anteriormente, ele tem o formato de um L. E não foi ensinado para vocês como é que se calcula a área de um L. Mas o que eu resolvi fazer? Separar esse jardim em dois retângulos. Eu chamei o retângulo A1 e o retângulo A2, que é para calcular a área desse espaço aqui, e vou calcular a área desse espaço. Lembrando, para calcular a área de um retângulo, base vezes altura. Aí eu vou calcular A1, área 1. Área 1 é igual a base daqui, ó, daqui para cá é 3, vezes a altura. Qual a altura deste meu retângulo? 0,5. Então, 3 vezes 0,1 vai dar igual a 1,5 metros quadrados.
Próximo passo, vou calcular esse outro pedacinho aqui do jardim, que eu chamei de área 2. Área 2. Como é que se calcula a área deste retângulo? Pega a base e multiplica pela altura. Aqui eu fiz 1,5, que é a altura. A ordem não tem problema, tá, gente? E multipliquei pela base, que é 0,5. E 1,5 vezes 0,5 dá 0,75 metros quadrados. Mas o que se pede mesmo na questão? Qual é a área que ela vai colocar o piso antiderrapante? Então, a área do piso antiderrapante é o quê? É todo o terreno, é a área de todo o terreno, menos a área do jardim. E quem é o jardim que eu chamei? Área 1 mais área 2. Área do terreno, 30 metros quadrados, menos área 1, que é 1,5, mais área 2, que é 0,75. Vou pegar esses dois aqui e vou somar. 1,5 mais 0,75, eu tenho que dar 2,25. Então, se eu pegar 30 menos 2,25, eu vou ter como resposta 27,75 é o espaço que a Ângela vai colocar o piso antiderrapante. E olhando as nossas alternativas aqui, essa alternativa ela está na letra E. Agora nós iremos passar para a questão 59 do nosso material. Essa questão caiu também no Colégio Militar de Belo Horizonte no ano de 2017 e lá no banco de questões nesse ano ela era a questão de número 11. Essa questão ela também trabalha a ideia de área, só que área em malha quadriculada. E antes de eu falar propriamente do que se fala dessa questão, eu vou relembrar umas coisas que eu sempre falo para vocês sobre cálculo de área em malha quadriculada. Quando a gente pensa em calcular a área em malha quadriculada, que é esses quadradinhos, eu sempre brinco com vocês que calcular em malha quadriculada, basta verificar quantos quadradinhos tem a figura. Olha, vamos imaginar aqui que eu tenho essa figura aqui. Qual é a área desta figura aqui? Eu vou verificar quantos quadradinhos tem a figura. A quantidade de quadradinhos é a área da minha figura. Então, a ideia de cálculo de área em malha quadriculada é basicamente brincar de contar quadradinhos. Porém, duas coisas eu preciso saber. Tem um quadrado. Se eu dividir o quadrado ao meio, eu vou ter dois triângulos. Tem um retângulo. Se eu dividir um retângulo ao meio, eu tenho dois triângulos. O que eu quero que vocês saibam aí? Que o triângulo ele pode ser tanto a metade de um quadrado, quanto a metade de um retângulo. Isso vai ser muito importante aqui, porque às vezes nós temos algumas figuras assim. Vamos imaginar que eu tivesse essa figura aqui. Qual é a área desta figura? Eu vou contar quantos quadradinhos tem. Eu teria 1, 2, 3, 4, 5. Como aqui tem um triângulo, e o triângulo é a metade de um quadrado, o triângulo é a metade de um retângulo, então a área desta figura seria 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos e meio. Então eu poderia dizer que seria 5 quadradinhos e meio. Essa é a ideia para a gente poder calcular a área em malhas quadriculadas. É olhar o desenho e brincar contando quadradinhos. E aqui o que não falta é quadradinho para a gente brincar nessa contagem. Agora, claro, eu vou verificar o que diz nessa questão realmente. Questão 59 do nosso material, como já tinha dito, que caiu no concurso do Colégio Militar de Belo Horizonte 2017 e era a questão de número 11. Durante a aula de Geografia do 6º ano do ensino fundamental no Colégio Militar de Belo Horizonte, o professor pediu que os alunos estimassem a área do município de Belo Horizonte.
Para isso, o mapa foi transportado para uma malha quadriculada. Ou seja, isso aqui é a ideia do mapa de Belo Horizonte. O seu contorno aproximado foi feito usando os segmentos de reta. Se a área de cada quadrado equivale a 5,32 km quadrados, olha o que ele está dizendo no texto. Cada quadradinho aqui equivale, ou seja, equivale quer dizer igual, a 5,32 km quadrados. Se esse meu desenho tivesse 2 quadradinhos, então seria 2 vezes esse valor. Se fosse 3 quadradinhos, 3 vezes esse valor. Então, a quantidade de quadrados que tiver esse desenho, eu vou multiplicar por 5,32. Aí continua. Pode-se afirmar que a área aproximada do terreno de Belo Horizonte em quilômetros quadrados é. Gente, quando ele fala que a área aproximada, ele já está querendo dizer que eu não vou encontrar uma resposta exata, igualzinho está nas alternativas, mas nós vamos verificar qual vai ser o mais próximo. Aí vamos lá contar os quadradinhos. Gente, quando nós começarmos a contar os quadradinhos, olha o problema que nós vamos encontrar bem aqui. Aqui eu não tenho a metade de um quadrado. Aqui eu não tenho a metade. Aqui eu não tenho aqui a metade. Aqui também não tem a metade. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer para poder definir isso? Aí eu vou lembrar quando eu disse para vocês que o retângulo... Um retângulo são 2 triângulos, ou também que eu disse que um triângulo é a metade de um retângulo e um triângulo é a metade de um quadrado. O que eu vou mostrar aqui para poder vocês encontrarem a resposta dessa questão. Se vocês observarem aqui, gente, ó, esse pedaço aqui é um triângulo. Então, se eu completar o meu desenho aqui, eu tenho um retângulo. Neste retângulo, nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nesse espaço aqui, nós vamos ter 8 quadradinhos, né? Olha, porque esse espaço ele é composto exatamente por um triângulo. O outro espaço, outro triângulo. Se eu pegar os 2 triângulos, eu formo um retângulo. E assim fica mais fácil eu contar a quantidade total de quadradinhos aqui. Voltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se nesse espaço total tem 8 quadrados, eu consigo definir que esse espaço aqui tem 4 quadrados e meio. Vou pegar essa primeira quantidade e vou trazer para cá. 4,5 quadradinhos. Mas, égua da doidice, né? É mais ou menos isso mesmo. Égua da doidice. Olha lá. Aqui também eu tenho um pedacinho de um quadrado quase todo e mais da metade de um quadrado. Mas se eu fizer um contorno bem aqui, gente, olha o que me aparece. Um triângulo. Opa! 2 triângulos, eu vou ter ou um quadrado ou um retângulo. Eu vou fazer com o mesmo espaço aqui, ó. Criei um retângulo. Quantos quadradinhos tem nesse retângulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se nesse retângulo aqui eu tenho 6 quadrados, é porque neste triângulo aqui eu vou ter a metade, que vão ser 3 quadradinhos. Já estou definindo aqui os pedaços aqui para poder tentar salvar a nossa vida. Essa outra ponta aqui, ó, eu não tenho também tamanhos fechados. Vou usar sempre a mesma ideia. Gente, toda vez que vocês tiverem essas figuras com pedaços muito fracionados, mais da metade, menos da metade, tenta verificar se você consegue montar, mesmo que você ultrapasse ou um quadrado ou um retângulo.
que aí você consegue contar a quantidade total. E aí, bora lá. Se eu fechar bem aqui, ó, quando eu passo por cima de outra cor, ele vai perdendo. Bem aqui eu tenho um triângulo. Se eu usar mais outra metade, outro triângulo, e vai formar ou um quadrado ou um retângulo. Lá vai. Formei mais um retângulo. Esse retângulo também é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 retângulos. Mas o meu desenho só é um triângulo. Então, se ele é a metade, esse espaço aqui vão ser mais 3 quadradinhos. Mas, olha esse outro espaço aqui, gente. Bora ver. Cheio de pedaços. Pá, pá, pá. Eu vou montar um desenho maior. Olha, formei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, com este triângulo aqui, eu formei um quadrado. Peguei um triângulo, outro triângulo, formei um quadrado. Aí eu vou verificar quantos quadradinhos tem nesse espaço aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já que é um quadrado, eu posso fazer 6 vezes 6 é 36. Já que aqui é só a metade dessa figura, então, e o total é 36, a metade de 36, 18. Então, nesse outro espaço aqui, eu vou ter 18 quadradinhos. Gente, olha o que aconteceu. Todos os outros espaços que sobraram da minha figura, eles são exatamente quadrados completos. Agora eu vou contar os quadradinhos. Aqueles pedaços que estavam complicando a nossa vida, eu resolvi formando quadrados ou retângulos. Os outros espaços que os quadradinhos estão completos, eu não preciso me preocupar em verificar, em fazer outras figuras. E outro detalhe, o que eu sempre digo para vocês, quando vocês forem contar quadradinhos, vocês contam a primeira vez e registra. A segunda vez, a terceira. Se as 3 vezes tiver dado o mesmo valor, é porque você deve ter acertado. Se pelo menos uma vez deu valor diferente, conta mais a quarta e a quinta vez. Se tu sabe como faz a questão, garante de acertar essa da contagem de quadradinho. Então, bora contar o resto dos quadradinhos. Eu já fiz todo esse espaço, agora lá vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Calma, eu não esqueci desses duas metades aqui. Até aqui deu 33. Eu tenho um triângulo aqui e um triângulo aqui. Juntando os dois triângulos, eu tenho mais um quadrado, que vai dar mais 34 quadradinhos. Lembrando, cada quadrado daqui representa 5,32 quilômetros quadrados. Para eu saber a área aproximada de Belo Horizonte, eu tenho que descobrir quantos quadradinhos formam esse desenho. Não é isso? Aí eu tenho aqui esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Somando todos esses quadradinhos, olha lá, nós temos um total de... Deixa eu ver aqui. Olha, um total de... 62,5 quadradinhos. Aí deixa eu só confirmar nesses espaços menores.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A metade, 4,5. Opa, olha a tolice que eu fiz, porque eu dividi por 2. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu disse que a metade era 4,5. A metade é 4. Isso se chama tolice, gente, pelo amor de Deus. A metade de 8 é 4. Aí lá vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A metade 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A metade 3. E os outros foram os espaços que a gente fez aqui. Então, a gente tem 62 quadradinhos. Lembrando que cada quadradinho representa 5,32. Então, eu vou pegar o total de quadradinhos, que é 62 quadradinhos, e multiplicar por 5,32. Fazendo essa multiplicação, nós temos como resposta 329,84 quilômetros quadrados. Mas lembrando, lá no comando dizia o quê? Que era um valor aproximado. Eu olho para as alternativas, lá na letra D, tem que o valor era 330 quilômetros quadrados, ou seja, o mais próximo, o mais aproximado foi isso aqui, quase 330 quilômetros quadrados. Então, a resposta correta seria a letra D. E aí vamos agora para a próxima questão, tá bom? Vamos lá para a questão 60 do nosso material. Essa questão 60 também caiu no Colégio Militar de Belo Horizonte, do ano 2017, e era a questão de número 10. Mais uma questão que se trabalha a ideia de área. Na verdade, essa questão ela envolve área e perímetro numa malha quadriculada. Espera lá, o que é área? É contar os quadradinhos, como já tinha dito na questão anterior. Mas eu não falei de perímetro. Perímetro é contorno. Não muda na malha quadriculada. Eu vou fazer o contorno e vou calcular. Mas bora ler o que diz na questão. Observe a malha quadriculada abaixo. Nela foram desenhadas 4 figuras planas. Marque a única afirmação correta relativa ao perímetro e à área dessas figuras. Então, dessas 4 figuras, nós vamos calcular o perímetro e a área. Bora lá. Aqui, como eu tenho figuras mais tranquilas do que aquele mapa de Belo Horizonte, né? Eu disse que vou primeiro na ordem calcular a área. Para calcular a área, a gente vai contar a quantidade de quadradinhos, ok? Então, eu vou contar aqui os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 quadradinhos completos e eu já tinha dito para vocês que um quadrado são 2 triângulos. Ou 2 triângulos também pode ser um retângulo, né? Aí aqui eu tenho 2 triângulos. Esses 2 vai dar 7, mais esses 2, 8. Então eu posso dizer que a área da figura 1 é 8. Vou calcular a área da figura 2. Vou contar o quê? Quadradinhos. Quantos quadradinhos tem essa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho também 6 quadradinhos completos e a mesma coisa. Esses 2 triângulos mais um quadrado, 7. Esses outros 2 triângulos mais um quadrado, 8. A área da figura 2 é igual a 8. Vamos calcular a área da figura 3. Primeiro passo, contar os quadradinhos. Brincar de contar quadradinho, né? É isso que a gente está fazendo. Estamos contando os quadradinhos, já estamos encontrando as respostas. Lá vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 quadradinhos completos, 2 triângulos, 7, mais um triângulo, a metade de um quadrado. Então, eu tenho 6, 7 e meio. Aqui a área, 7,5. Foram 7 quadrados e meio, porque a metade de um quadrado é o triângulo. Então, 7,5. A área da quarta e última figura. Vamos contar quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 quadradinhos completos. E eu tenho aqui
2 triângulos mais um quadrado. 2 triângulos mais um quadrado. Então, 12. Aí, 13, 14. Já calculei a área de todas as minhas figuras. Agora eu vou calcular o perímetro. Perímetro é o contorno. Basta eu contando quantos espaços tem aqui para fazer todo o contorno. Lá vai. Lá vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A figura 1, o perímetro, é 12. Bem, eu não vou mais usar o azul, vou deixar para ali. Figura 2, vamos verificar o perímetro. Perímetro é contorno. 1, 2, vou usar o preto para destacar mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Figura 2, perímetro. Figura 2 não, essa aqui é a figura 3. Figura 3, opa, eu tinha tirado o número. Figura 3, deu 10. Essa aqui é a figura 2, já ia cometendo tolice. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou colocar aqui direito meio para destacar. Olha lá. Só recapitulando, figura 3, né, que eu tinha confundido aqui. Figura 3, deu 10. Área 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses dois, 7. Esses dois, 8. Opa! Tolice. Figura área é 8. Quase. Eu tinha dito que a figura 3 tinha área 7,5. Na verdade, eu tenho 2 triângulos aqui, 2 triângulos aqui. Eu não tinha olhado o triângulo daqui. Eu tinha feito essa tolice. Acontece nas melhores famílias. Bora lá. Perímetro da figura 4. Lá vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perímetro da figura 4, 12. Agora, nós vamos verificar as alternativas. Lá na alternativa 1 diz assim, letra A, a figura 1 e a figura 4 têm a mesma área. Figura 1 e figura 4 têm a mesma área? Não, esquece, não quero nem saber o resto do que diz o comando. Letra B, a figura 1, 3 e 4 tem o mesmo perímetro? Figura 1, 3 e 4? Não. É falsa. Letra C. Não existe figuras com a mesma área. Ei, doido, olha. Figura 1, figura 2 e figura 3 têm a mesma área. Está errada também. Letra D. A figura 1 tem a mesma área da figura 3. A figura 1 tem a mesma área da figura 3. E a figura 1 tem o mesmo perímetro da figura 4. Isso é verdade, olha. A figura 1 tem a mesma área da figura 3 e a figura 1 tem o mesmo perímetro da figura 4. Então, com isso, a gente conclui que a resposta dessa questão é a letra D. Eu espero que tenha entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, vai lá nos comentários que eu vou tentar esclarecer. Beleza? Tchau, tchau.